Hoje um bate-papo é com meu colega, amigo de muitos anos, Aziz Ahmed, jornalista. Acabou de escrever um livro que chama Memórias da Imprensa Escrita. E ele entrevista aqui vários jornalistas da velha guarda, né, que pegaram aquele início do jornalismo mais romântico. Mas eu queria começar a nossa conversa com uma história que ele não contou aqui, porque ele também nem vai lembrar disso. Lá pelos idos de 1983, eu era editor de economia do Globo, jovem editor de economia do Globo, e numa circunstância muito embaraçosa para todos nós, eu fui demitido do jornal, fiquei muito chateado, enfim, fiquei até meio recluso por um mês, depois eu fui para o Jornal do Brasil. Aí me liga o Aziz me liga, poxa, que chato e tal. E eu tô aqui na Última Hora, a Última Hora tinha ressurgido, a velha Última Hora de Samuel Weiner tinha ressurgido, ele estava lá com uma página de economia, ele falou, pô, vem aqui pro meu lugar. Eu falei, pô, Aziz, muito obrigado, quer dizer, ofereceu o lugar dele para eu ir para lá. Eu fiquei, sabe, aquilo foi uma das coisas mais bacanas que aconteceu, ele nem vai lembrar disso, uma solidariedade, ele, pô, vem aqui, vem pro meu lugar, eu deixo você aqui pro meu lugar. Então não vou esquecer nunca isso, Aziz, realmente, aquele momento quando a gente está por baixo, é que essas coisas assim... Porque na época eu estava trabalhando também na prefeitura, eu era assessor do Jamil Haddad. E a gente tinha uma admiração muito grande por você, pelo seu trabalho e pela injustiça, que as circunstâncias da nossa profissão às vezes nos obriga. Mas você sabe que nesse momento você se sente assim uma pessoa pequenininha, né? Você questiona todo o seu trabalho. Mas Aziz, você teve uma trajetória na imprensa escrita especialmente, né? Passou pelo Globo e ficou muito tempo nos diários associados. E você conviveu com uma turma muito bacana do jornalismo, né? Ricardo Boechat jogava futebol quase todo fim de semana com ele, aí hoje ele está com problema na perna esquerda, essas brincadeiras de futebol, eu acho que depois de 50 anos a gente não devia jogar futebol, porque, aliás, devia parar nos 40, porque as consequências depois, todos os nossos colegas que foram jogando, todo mundo tem um problema no tornozelo, no joelho. Até o Pelé, pô. Até o Pelé que hoje, pois é. Mas conta aí um pouco do livro. Esse livro eu fui inspirado nas conversas que eu tive com os meus colegas de jornal. Conversando um dia, a gente almoçava muito junto, tinha uns grupos de almoço, você participou de almoço comigo, uma vez por ano, pelo menos a gente almoçava junto. E sempre surgem conversas, a gente conta as suas histórias. E o Miranda Jordão, que teve uma relação muito íntima, muito afetiva e longa, dirigiu vários jornais da Última Hora, o Miranda contou que o Samuel Weiner era tido na imprensa como o rei das manchetes. E o Samuel se reunia, ele jantava, passava a noite, a madrugada, lá no Sachas, que era um Sachas, no piano bar que tinha em Copacabana. E com a Gran Finagem do Rio de Janeiro, na época que a Gran Finagem do Rio de Janeiro se reunia, era no Rio de Janeiro, de Edu de Souza Campos, Álvaro Catão, Baby Pignatárias, e o próprio Brent Suede, estava naquela mesa, aqueles caras todos, os playboys, o Niemeyer, aquele Carlinhos Niemeyer. E lá para as tantas, o Samuel ligava para ele, no meio da madrugada. O cara vinha, o garçom com o telefone, o fio esticado até a mesa. Ficava lá o Rubem Chá, Sacha parava um pouco o piano e tal, para deixar o silêncio para a orientação do Samuel para a redação. Aí o Miranda disse, Samuel, qual é a manchete? A manchete é marido traído fatia a mulher e bota no freezer. Aí eu dava o tempo, aí o Samuel, não, Miranda, a manchete tem que ser marido traído fatia a mulher e bota no freezer, que ele repetia a mesma manchete. Aí quando ele saiu do bar, né,
Ou o cara da última hora, aqueles garotos já, na época, vendiam em Copacabana, na última hora, marido dos traídos. O Samuel olhava para os caras triunfal, pô, e os caras, ô, sua manchete aí. Levou a fama. Me lembro um dia que eu estava um jantar, não sei se você podia estar presente nessa, um almoço premier, que o Olavo Luiz reunia lá numa churrascaria lá na Laranjeira, e serviram os cafezinhos, o churrasco, prateado, todos os editores do jornal estavam. Era o lançamento do Prêmio Extra daquele ano, na década de 80. Aí quando terminou tudo, começou a servir o cafezinho, o Arnaldo Nisquet se levantou. Aí era o fim do negócio, aí todo mundo bateu palma, queria fazer um discurso. Aí o Nisquet disse, é a primeira vez na minha vida que eu vejo um sujeito ser aplaudido porque vai fazer xixi. É aquele engraçado. Aí eu passei a conversar muitas histórias que o Arnaldo contava do velho Adolfo Bloch, que, inclusive, que um dia o Adolfo estava lá ainda na oficina, ainda lá na rua Frei Caneca, descendo da oficina e tal, e tinha um tipologista lá e tal, dormindo em cima daquelas bobinas, mas era na hora do almoço, cara. Aí o Arnaldo, o seu Adolfo acordou o cara, seu vagabundo, eu não estou te pagando para você ficar dormindo, não sei o quê. O cara ficou pau da vida, foi lá e deu um soco no nariz dele. Quebrou o nariz dele. Ele foi para o Hospital Souza Aguiar, se mexeu lá, e quando voltou, o Arnaldo perguntou, seu Adolfo, tem que demitir o cara. O Adolfo, não, ele estava com a razão, eu fui muito rude com ele, e a gente não deve guardar ódio há mais de 5 minutos, patológico, não sei o que e tal, e esqueceu aquele negócio. Eu cito esse exemplo não só como exemplo do que foi a figura do Adolfo Bloch, capaz de grande gesto e grandeza e as mais altas baixarias, que segundo ele era conhecido, até porque ele foi socorrido no Hospital Souza Aguiar. Quer dizer, havia um homem poderoso como ele, dono da revista Manchete, de uma série de revistas, e outra do Adolfo Bloch, quem conta é o Milton Coisa Graça, que ele estava na revista Joia. Esse espírito, o Adolfo estava passando inspecionando lá as instalações da revista, e tinha um cara que trabalhava no arquivo, um arquivista, que o apelido dele era Caladão, porque era um cara que não falava, era tempo caladeiro. Aí o Adolfo conheceu, ele estava de costas, o Adolfo passou pelo Caladão, bateu assim nas costas do cara e disse, tudo bem, ô cagalhão? Aí o cara, cagalhão, é a puta que te pariu. Aí o Adolfo disse, porra, não se pode mais brincar com ninguém. Essa história, são histórias engraçadas. O Bambia conta uma que um dia houve uma apreensão de armas, drogas e tal, uma comunidade lá, e lá na Delegacia de São Cristóvão, que era a 17ª e tal, a imprensa foi toda lá. E a polícia, quando faz essas apreensões, todo mundo já viu, até hoje eles fazem isso, bota o revólver, as cocaína e tal, os maconha, e tinha lá 10 baseados de maconha, arma, faca, droga. Os fotógrafos fotografaram e aí tinha lá o Roberto, que era um fotógrafo designado lá pelo jornal dele para cobrir aquilo. Aí lá para tanto, o delegado que estava lá saiu, foi para o gabinete dele e deixou o inspetor lá, o detetive tomando conta. Aí nisso chama o detetive, uma emergência. Aí ficou aquilo lá, o detetive disse, olha aí, rapaziada, eu estou de olho, hein? Na saída eu vou pesar todo mundo para ver se não está faltando e tal, não sei o que e tal. Porra, ele saiu. Aí quando saiu, depois ele volta. Quando ele voltou, em vez de 10 baseados de maconha, tinha 11. Aumentou. O Roberto, iam pesar todo mundo, deixou dele lá.
Aí teve uma saída, aí quando saiu, aí o detetive, eu vou fazer de conta que eu não vi, achou que eu não vi, achou aquilo engraçado e foi todo, liberou todo mundo. O Roberto disse para mim, tá vendo? Barata esperta não atravessa galinheiro. E outra também que ele contou, na plena época da ditadura, né, houve uma grande apreensão de droga, de maconha. E lá na Polícia Central foi lá o secretário de Segurança, que era um general, recebeu a imprensa e tal. E tinha uma garota lá novinha, aí, recém-admitida no jornal que ela trabalhava, chamada Gilda, um bibelô, garota doce, eu olhava, bonitinha, ingênua. Aí o general pegou aquela maconha para se fazer de moral. Alguém sabe o que é isso, tal, não sei o quê. Aí chegou, olhou a Gilda, aquela garotinha, e disse, você aí, minha filha, você sabe o que é isso? Aí pegou a maconha e a Gilda foi lá, pegou a maconha na mão do general, amassou assim na mão, cheirou, disse, general, é paraguaia prensada com mel. Aí deu aquela apreensão. Aí o general ficou olhando, pô, menino esperta você, teve aquele alívio geral. Então, histórias desse tipo. O Ricardo Boechat contou alguma coisa que você destaque, assim? Ele contou muito do Ibrahim Suede, né? Ele contou que um dia, naquela época, o Ibrahim era um cara muito exigente, muito. Um dia o Ibrahim entrou lá no escritório. É bom que eu diga, antes de contar a história do Boechat, esse livro tem 316 páginas. 300 assim, se você tirar isso e tal. 30 páginas é do depoimento do Boechat. E foi o último depoimento que ele deu. Então isso foi comentado e tal, entendeu? Parece uma premonição, porque ele realmente se empenhou muito. Ele veio de São Paulo, pegou um avião, deu uma entrevista para mim ainda no aeroporto, voltou, entendeu? Depois, então... O Boechat contou essas coisas do Ibrahim, que o Ibrahim um dia entrou no escritório dele e disse, Boechat, liga para o Kremlin. Naquela época você conseguiu uma ligação local, já era um sacrifício, imagina uma ligação internacional para o Kremlin. Mas como o volume de telefonemas que o escritório do Ibrahim dava, o Boechat dava, ele até mostrou na televisão, passou que ele mostrou o calo que ele tinha no ouvido, de tanto falar no telefone. E o Boechat pediu a telefonista, implorou, pô, quebra esse galho para mim, que eu preciso pagar com creme, não sei o que e tal. E o telefonista levou um tempo lá, daqui a pouco ligou lá, consegui a ligação, tá aí. Aí o Boechat correu lá, todo triunfal, né? Oi, Ibrahim, creme na linha. Aí o Ibrahim, que creme? Quem é que mandou tu ligar pro creme? Quer gastar o meu dinheiro? Desliga essa porra. Não sei o que, quer dizer. Era o espírito do Ibrahim. E ele disse que o Ibrahim cobrava muito dele, que tinha um assessor de imprensa do ministro do interior na época, que vivia plantando nota com ele sobre a água de índio. Indígena. A política indianista do governo brasileiro e tal. E o Boechat volta e meia dava uma nota sobre o Xingu. Será que era o Costa Cavalcante? Eu acho que era o Costa Cavalcante. E o assessor dele, eu vim saber era o Paulo agora, Jerônimo. Era o Paulo Jerônimo, que me confessou que era ele. Só agora, depois do livro, que eu vim saber que o Paulo Jerônimo plantava essa nota, era muito envolvente, o Boechat embarcava na dele. Aí teve um dia que o Ibrahim não aguentou mais, chamou o Boechat, disse, ô Boechat, vem cá. Você... Aí que o Paulo Jerônimo dizia, porra, a política brasileira é mais humanitária, lá nos Estados Unidos era o general Custer, que matava todo mundo, dizimava os índios, aqui é o Marechal Rondon, que é um pacificador, bababá e tal. Aí sensibilizou o Boechat. Aí, quando ele deu um dia, o Ibrahim chamou ele e disse, Boechat, assim, quantos jornais você acha que o Globo vende no Xingu? O Boechat,
Oh, certamente nenhum, né? Então que porra é essa de todo dia você dar nota do Xingu de índio? E o Boechat disse que esses ensinamentos do Ibrahim serviram muito para a formação dele, entendeu? Que ele, aquelas cobranças, aquelas coisas que o Ibrahim fazia em cima dele, que forjaram esse espírito dele de ser o jornalista que, na realidade, ele foi. Outra coisa que o Boechat falou, e isso daí, o Anselmo até deu uma nota, está no livro, o pai dele era comunista. Quando houve a ditadura, o golpe militar, o pai dele foi demitido, trabalhava no Petrobras. E eles passaram necessidade. Boechat, a mãe dele, o próprio pai foram vender livros. A mãe dele vendia enciclopédia, Barça. O Boechat também, mas numa dessas vendas de livros, o Boechat conheceu um cara que era o diretor do Diário de Notícias, e o cara acabou indicando ele para trabalhar, fazer o estágio do jornal do Diário de Notícias. Dali ele foi indicado para trabalhar com o Ibrahim e começou a carreira dele. Mas ele marcou muito as batidas policiais, que volta e meia ele dizia como verdadeiro drive-thru da repressão. Toda hora na casa dele era a Polícia Federal, era o Exército, era a Aeronáutica e tal. E que a mãe dele, ele tinha uma irmã que estava doente no Uruguai, e a mãe dele volta e meia ia lá para dar uma assistência. E ela, o Boechat veio sabendo depois, que a dona Mercedes, que o Exército achava que era uma ligação daqui com os Tupamaros, porra, entendeu? E não tinha nada disso, a mulher não estava lá dando... Então, foi um período que ele se sentiu muito por baixo, né? O Boechat, num novo livro que estão escrevendo aí sobre o Boechat, eu conto também a história do Boechat. Ele passou uma época que não estava bem de dinheiro, ele tinha mania de carro grande, até porque a prole dele gerou. Quantos filhos? E ele tinha uma Variant, 63, se não me engano. E ele não tinha dinheiro para comprar bateria, ele botava o carro dele numa ladeira de Niterói para quando ele voltar, eu já saí com o carro pegando. E gostava muito de quando ele vinha ver o jogo, estava vendo e comeu o angu do Gomes. Né? Ele vinha de Niterói, soltava a Praça 15, comia o angu do Gomes, também não era novidade, porque Tom Jobim, Vinícius de Moraes, todo mundo comia aquele angu, eu inclusive, várias vezes. O Boechat conta, ele conta com detalhes por que ele saiu do Globo, como é que foi, ele conheceu o Paulo Marinho, através do Paulo Marinho Tanuri, daí aquele episódio que foi gravado pela revista Veja, e que ele acabou saindo do jornal, eu lembro que eu passei esse momento com ele, sei quanto ele sofreu. Mas acabou sendo uma virada na carreira dele. Ele aí disse que, ele sempre diz as coisas assim, que o destino quis brincar comigo, ele falava da brincadeira, que ele acabou saindo do Globo e vivendo depois, ele dizendo, eu estou no melhor momento da minha vida. Isso ele gravou, estou vivendo o melhor momento da minha vida, pelo menos nessa parte profissional e também para a parte pessoal. Com casou com a Verúcia, casado adorava. Com uma moça que ele gostava, com a Verúcia. Então, histórias dele tem, por isso, até quando ele ganhou o prêmio Roberto Marinho, o Senado criou um prêmio chamado Jornalista Roberto Marinho, para jornalista, e ele ganhou esse prêmio. Aí eu mandei um e-mail para ele, Boechat, parabéns pelo prêmio que você ganhou e tal. Aí ele disse, meu irmão, que ninguém nos ouça, mas é mais uma brincadeira do destino, que ele fala. Claro, né? Eu ganhar um prêmio com o nome do patriarca da família que me demitiu, e de um Senado Federal com uma instituição que eu escolhemos todo dia. É uma figura. Essas coisas. Vai fazer falta. Esse livro tem 26 jornalistas veteranos, a grande maioria, o 90% com mais de 80 anos de idade, só o
Ana Maria Ramalho, que eu queria botar uma mulher, ela Telmo Vambier veterano. O Vambier tem menos de 80. mas está beirando. Aham. Tem o Aloysio Maranhão, Aham. o Boechat e o Bruno Tis, que é o mais novo. Por que o Bruno Tis? Eu chamei o Bruno Tis, porque o Bruno Tis já largou o jornal. Como isso é a memória da imprensa escrita, ele tem a memória dele, não ia deixar, de prestar os depoimentos dele e contar a história que ele passou, porque ele largou a profissão, então ele tem a história dele, que não ia ser esquecido. É um aspecto que eu acho legal desse livro, é desmistificar, quer dizer, acabar com o maior fake news da história, que é atribuída ao De Gaulle uma frase que o Brasil não é um país sério. Essa frase, a divulgação dessa frase é atribuída a Luiz Edgar de Andrade, que ainda é vivo e que deu uma... E que era correspondente na França, em Paris. Em Paris, de 1960 a 65, quando houve aquele problema da lagosta, a guerra da lagosta. O João Goulart na França teria autorizado a pesca da lagosta do Nordeste, depois proibiram e tal. E o De Gaulle teria dito isso. E o De Gaulle nunca falou isso. Entendeu? Foi o maior fake news, isso está contado no livro. Quem falou foi um embaixador lá, e o Luiz Edgar de Andrade até hoje não sabe como é que esse negócio se espalhou. E só que uma mentira muitas vezes repetida. E até hoje se repete isso. Né? E ele conta uma história também do Lacerda, que o Lacerda, ele queria ser autor de novela. Na época, antes o Lacerda ainda era jornalista, já era um jornalista famoso, como é o Agnaldo Silva, era o Agnaldo Silva. O Lacerda, entusiasmado com uma novela chamada O Direito de Nascer, que na época era um sucesso absoluto no rádio, ele queria ser novelista. Aí saiu do Correio da Manhã, daquela briga, acabou comprando a Tribuna da Imprensa e foi ser político. E o Lacerda na política mudou a política do Brasil. Sem o Lacerda, o Getúlio não teria suicidado, o Jânio não teria renunciado, o João Goulart não teria sido deposto, e o Brasil não teria havido o golpe militar. Porque foi o Lacerda que realmente incendiou o país naquele negócio, era um grande líder civil. Então, histórias desse tipo são contadas, desmistificam os mitos que existem no jornalismo, algumas cascatas de matérias que saíram na época no jornal, que a gente diz aí que era tudo invenção, que você podia na época inventar. Famosas... Tem um fantasma de Niterói, né? Lembra essa história? Tem a grande cascata era aquele gavião da Merba, que ia... Milhares de pessoas, gente que entendia de ave, né? O biólogo, botânico, não sei o que e tal, eram ouvidos, os gaviões estavam comendo os pombos da Cinelândia e tal, e tudo aquilo era mentira, não tinha gavião porra nenhuma. Foi o Luiz Carlos Sarmento que inventou. Como inventaram mão branca, um monte de pequenos. Hoje você não pode fazer isso. Eu mesmo me lembro, ouvidor, uma coisa aconteceu comigo. Eu era repórter do Correio da Manhã, né? Foi início da década de 60, quando houve aquele incêndio no circo de Niterói, matou 500 e poucas pessoas, uma tragédia danada. Eu era repórter especial, eu fazia uma coluna Jerico e era o repórter especial de cidade do jornal. Era garoto ainda. Mas eu tinha, né? Aí o Globo deu uma foto, na época, do circo pegando fogo. Alguém do Globo, o repórter do Globo conseguiu. Se eu não me engano, foi o Praxedes, que era repórter do Globo na época, que ele veio a ser até diretor da Associated Press, um negócio dele. Aí o nosso repórter, que era um excelente repórter, o Alípio, o chefe, ficou pau da vida com ele, tirou ele e me botou no lugar dele. Vai cobrir você. Penalizando o cara por ter levado esse furo. Não sei se o cara realmente vacilou, não sei. Correio da Manhã era um jornal muito querido, muito
cara dá pro Globo. Aí eu fui. Já logo no segundo dia, aí tinha um maluco lá, Aí estavam correram para cima do maluco, os repórteres, tal, que teria sido ele. Que botou fogo no filme. Não é o que apareceu depois, não. É um personagem lá qualquer. E o Sarmento, que era um grande chutador, um grande inventor de matéria, isso tem história dele aí. Essa eu não contei porque essa história é minha. Eu não conto minhas histórias no livro. Nossa, eu fumava. Aí o Sarmento chegou, os repórteres viram que o cara era maluco e saiu todo mundo perto dele. Aí o Sarmento me chamou, porque eu fumava. Não, cigarro. Ele falava assim. Aí eu dei um cigarro para ele do lado do cara. Já tinha conversado com o cara, pegou a identidade do cara, um monte de coisa. Aí, não, fósforo. Eu tinha fósforo, deu fósforo para ele. Ele combinou alguma coisa com o fotógrafo. Aí acendei para mim, deu pro cara foi. Quando o cara foi acender o cigarro dele, ele tirou a cara, o fotógrafo tirou a fotografia. Ele trabalhava no jornal. No dia seguinte, quando eu vou trabalhar no Correio da Manhã, naquela época havia 3.200 bancas no Rio de Janeiro, as bancas eram outdoor, né? E a banca perto da minha casa estava lá, cheio do jornal lá. O cara, foi assim que eu botei fogo no circo. Nossa Senhora! E tudo bem. E eu do lado do cara. Eu aparecia do lado do cara. Aí, porra, eu disse, que filha da mãe. Aí fui pro jornal, cheguei lá, ali, porque o chefe meu tava maluco da vida. Porra, você do lado do cara, o cara dá uma matéria dessa e você não fez. Eu disse, isso não é verdade. Aí eu contei o que houve. Então você bota isso daí, escreve isso daí. E ele se dava lá com o pessoal do jornal, ele ligou para lá e disse, olha, o Correio da Manhã vai dar um desmentido disso. Aí o jornal também fez um desmentido na época, entendeu? Se retratou que não era verdadeiro. Hoje, você faz uma matéria dessa, o cara vai tomar a grana, o teu jornal, dando moral. Que naquela época tinha uma certa irresponsabilidade. Agora, Aziz, aproveitando para a gente falar, quer dizer, quantos jornais tinham no Rio de Janeiro nos anos 60, 70? Uma quantidade enorme. Né? E a tiragem, eu me lembro quando eu fui para o Globo, em 1972, aliás, metade dos meus amigos deixou de falar comigo quando eu fui para o Globo. Vai trabalhar com o Roberto Marinho. Eu tinha 19 anos, gente. Tinha 60 mil exemplares, rapaz. A coisa era a tiragem. O jornal que mais tirava era o Dia, você lembra? 100 mil exemplares. O Correio da Manhã, em 1961, ele publicava lá, num quadro, o número de assinantes. Tinha 120 mil assinantes, a população do Rio. Hoje, isso representaria mais de 1.200.000 jornais, mais. Hoje, de assinantes. Havia primeiro os jornais eram o instrumento que você tinha para se informar. Era um produto barato, que o papel era subsidiado. E havia um volume muito grande de publicidade, que o jornal podia ser vendido a um preço, e a população tinha condições de comprar. O jornal vespertino, né, no final do expediente. O Correio da Manhã. Tinha a Última Hora, tinha o Diário Carioca, tinha o Jornal do Comércio. Diário da Noite. Diário da Noite, Noite, o Jornal, Diário Notícia, um monte de jornal. Entendeu? A Notícia, e eles foram a Notícia, Gazeta o de Dia, Notícias. A Gazeta de Notícias, o Dia. Luta Democrática. Só no Rio, né? A gente está falando do Brasil. Até eu cito aí na minha apresentação. Como a capital da República era aqui, essa época 50, 60, tudo se concentrava aqui, a política, a economia, todas as coisas eram decididas no Rio de Janeiro. Depois, São Paulo foi tomando espaço, né? Mas o Rio de Janeiro era a capital política. E com a ditadura, com o regime militar, São Paulo realmente, o Rio perdeu importância política e perdeu importância econômica para São Paulo. O Rio de Janeiro tinha uma expressão muito grande. Como eu falei, aquela história de Ibrahim, do Samuel Weiner, deu numa noite reunido com os Big Shot.
Até que um dia, a Ana Maria Ramalho conta, ela, em 1980, para 80 e pouco, teve aqui o Frank Sinatra. Aí ele foi no Copacabana Palace, não, no Rio Palace, na época, fazer uma apresentação. Era $1.000 por cabeça, para assistir o Frank Sinatra lá. Ela foi. Foi na mesma época que ele foi ao Maracanã? Não. Foi na mesma época. Uhum. Só que lá era gala. Aí ela foi fazer a nota que trabalhava, se eu não me engano, no Globo. Mas a grande nota quem deu foi o Zózimo. Que ele disse assim, o dinheiro mudou de mãos. Por quê? Porque na plateia onde estava o pessoal, isso já na década de 80, não tinha aqueles nomes tradicionais da High Society, né? Entendeu? Assim, nome que pessoas já estavam... E ela realmente constatou isso, que ela morava na Barra e viu lá de um casal que estava na Barra, pagou $2.000, que era dinheiro, para você passar uma noite, ainda mais naquela época, dólar era $1.000, você viajava para os Estados Unidos com $1.000, era uma cota para... E o cara era dono do açougue. Depois, entendeu? Mais de um açougue. Então, o dinheiro tinha mudado de mão, o dinheiro. Observações desse tipo que constam desse livro, que a história realmente é. Então conta aqui pra gente um pouco da tua história que você não contou no livro. Quer dizer, você teve um período até importante de um jornal que é um dos jornais mais antigos do Brasil, né? A gente vai estudar o Barão de Mauá, tá lá o Jornal do Comércio, citando isso, cobrindo a primeira ferrovia e tal. Aí você pega o Jornal do Comércio e fica, o quê, 20 anos lá? 31. É? Tem 31 anos no jornal. Gozado, quando eu entrei para o Jornal do Comércio, o jornal estava meio... O jornal não, de pertencente ao Diário Associado, que estava... O Diário Associado ainda... Sem o Chateaubriand, aquilo começou a degringolar. Aí eu me lembro que o jornal não tinha uma linha política, entendeu? Eu perguntei qual era a linha política. Aí eu reuni a redação, falei com o Tartarotti, que era o executivo do jornal, e com o doutor Ataíde, que era... Mas não se metia muito no jornal. E eu disse, pô, eu vou definir a linha do jornal. O jornal era uma época ainda da ditadura, né? Eu disse, o Jornal do Comércio tem que defender a democracia, as leis e a livre empresa, porque é um jornal de economia, você tem que defender. E é um jornal que basicamente vive de anúncios de matéria legal. Era o grande... Balanço, que era o grande... E o jornal, naquela época, respondia a 300 e poucos ações trabalhistas provindas de outros órgãos associados, como o Cruzeiro, o Jornal, entendeu? E o Jornal do Comércio e a Rádio Tupi bancavam um pouco essas ações que foram acabando. O jornal foi se liquidando, foi. E eu passei esse período realmente. Primeiro, definir a linha política do jornal. E eu acho que nenhum jornalista, eu quando vou fazer palestra na faculdade, eu digo isso, tirando esse negócio da livre empresa, que cada um é livre de que defender ou não, o jornalista tem que ser a favor da democracia e das leis. Então ele vai ser miliciano, vai ser, entendeu? Outra coisa que não seja jornalista. Porque o jornalista, um advogado, eles têm que defender democracia e lei. Então, a minha passagem por lá foi marcante por um acontecimento meu com o doutor Ataíde, que eu conto na apresentação desse livro, que me marcou muito. Eu tinha uma certa independência, né? Na direção da redação eu tinha uma coluna lá, fazia coluna. E na coluna, volta e meia, eu dava uma cacetada no Leônidas Pires Gonçalves. Eu tinha umas fontes, embora... Ele era ministro do Exército, não? Era ministro do Exército. E o doutor Ataíde era amigo dele. O doutor Ataíde eu admirava como também porque ele foi um elemento importante na transição democrática. Ele pegou, realmente, o Brasil vinha de uma ditadura, ele era o ministro, houve aquele problema com o Tancredo e ele manteve
Após podia reviver o golpe, ele não manteve a transição com o Sarney e tal, que era uma figura que merecia respeito. E o doutor Ataíde tinha por ele esse respeito, mas eu achava ele ele era muito vaidoso, uma pessoa, e eu gostava de brincar com essa vaidade. Nunca o ofendi, nunca. Mas uma das notas que eu dei dele é que um dia, eu tinha um cara que não gostava dele, que tinha levado a carona por ele, me dava uma informação. Ele estava no interior da Bahia, foi inspecionar lá um quartel. Isso eu já tinha dado umas outras cacetadas nele antes, mas tudo de leve. Mas essa ele chegou lá, tinha um major baixinho e gordinho. Ele chegou para o major, ele muito emperdigado, um homem bonito, forte. Ele e a mulher dele eram até considerados o casal 20, né? Aí ele chega pro major e diz, major, não tem vergonha, pô, essa barriga aí, faz um regime, faz uns exercícios, vê se... Aí o major ficou pau da vida, chegou para ele, excelência, dá licença. Aí ele, pois não. Aí foi lá, tinha uma barra, aí o major fez umas 10 barras, fez umas flexões, deu umas 4 ou 5, 10 cambalhotas, virou, chegou, voltou para ele, bateu o continente. Excelência, agora... Faço mesmo. Aí, o Leônidas... E eu dei essa notícia, e era verdadeira. Aí o Leônidas reclamou com o doutor Ataíde, pô, não sei o quê, ou não sei se reclamou, o doutor Ataíde não gostou, e foi reclamar com Tartarote, com o Paulo Cabral, que era o Paulo Cabral, presidente do condomínio, o Tartarote, executivo do jornal. Eles não queriam me demitir, sabiam que a notícia era verdadeira, engraçada e tal, mas o doutor Ataíde foi lá e disse que não podia mais conviver no mesmo ambiente que eu, porque eu não estava criando um constrangimento para ele. E o Leônidas tinha dito que ele seria o candidato das Forças Armadas a presidente da República. O doutor Ataíde estava entusiasmado com isso. Não posso negar que havia essa fraqueza da parte dele. E havia pesquisa que dava o doutor Ataíde bem colocado numa eventual candidatura à presidência, para suceder o Sarney. Então havia esse clima, né? O doutor Ataíde não queria conviver comigo, talvez se distanciar até para manter essa relação de... Ele era presidente da Academia Brasileira de Letras, um excelente presidente, né? A academia, ele trouxe a academia... Quase um presidente vitalício, né? Aí eu fui, o Tartarote, porra, o que eu faço e tal. Falou com o Paulo Cabral não há como contornar, chamou o doutor Ataíde, não. Aí o Tartarote, vamos ter que demitir o Aziz. O Ataíde disse, não demitir não, eu vou me afastar, porque ele é mais importante para o jornal do que eu. O Ataíde disse, não, mas aí o senhor não pode se afastar, aí fica, vai, se afasta, não afasta, quem é que podia? Aí o Tartarote me chamou no gabinete dele e disse, a situação é essa, ninguém. Vê se você resolve isso com o doutor Ataíde. Aí eu bati na porta do doutor Ataíde, ele teve na sala lá. Ele estava com quantos anos nessa época? Uns 80 e pau já. E o doutor Ataíde, bati na porta dele. Ele, borrado também, ele era um cara que não era de muito sorriso, nunca vi o doutor Ataíde rindo. Doutor Ataíde, eu posso falar com o senhor? Pode, eu entrei. Aí eu me desmanchei de desculpa, da grandeza dele. Pentei o cacete, puxei o saco dele, tudo que eu podia puxar, porque eu estava realmente sensibilizado com o gesto dele, né? Entrei lá, eram antes de 11 horas. 3 horas da tarde nós ainda estávamos conversando. Aí contando história e tal, e ficamos amicíssimos e eu nunca mais deixei de cumprir com as ordens dele. Ele era um homem mais voltado para a parte cultural e tal, mas ele fazia todo dia os editoriais do jornal, até os 90, 100 anos lá que ele morreu. Então, essa história marcou muito a minha vida. E como é que você viu o fim do Jornal do Comércio?
o Bom, jornal você já não estava lá. não mas- estava lá, eu saí pouco antes, até foi muito delicado. O presidente do jornal me chamou e disse que o meu salário estava incompatível, né, Com as receitas. com a receita, como muita gente tem sido. O Silveira nunca tinha sido demitido, foi 2 vezes demitido do Jornal do Brasil com esse argumento, salário teu. Então, isso acontece. Tem havido demissões hoje por causa de problemas de salário. Aí, ele me chamou e colocou as coisas, né? A situação do jornal, então ainda disse, aproveita que o jornal ainda tem como te pagar. Eu devia lá, mas multa, eu nunca quis entrar em ação contra o jornal. E saí do jornal, mantenho ainda a amizade com o pessoal todo que está lá, mas eu acho que o jornal, ele teve um problema de gestão. É chato dizer isso abertamente aí, porque eu vou criticar um cara que foi elegante comigo. O presidente do jornal me chamou e colocou as coisas, me levou até a porta e tal, entendeu? Se despediu de mim. Mas eu acho que ele não é um executivo, não. É um cara, um sujeito nasce ou não nasce para o negócio. Entendeu? E ele não nasceu para dirigir um jornal, sabe? E o jornal tinha condições de sobrevivência. O diretor comercial, que eu sou amigo até hoje, fala que o jornal poderia ter sobrevivido. E não restou mais nenhum jornal do Não. Diário Associado no Rio, né? Não, tem no Rio, não. Tem a Correio Brasiliense ainda, tem o E Diário tem de Minas. o Estado de Minas. Estado de Minas. E não tem, no Nordeste não tem mais nada? Eu acho que venderam o Jornal do Comércio, o Diário Pernambuco. Acho que não tem mais, não. Tem alguma rádio lá, ainda tem a rádio lá em... Não sei se pelo interior tem alguma coisa. Aqui tinha até o Jornal do Comércio, o jornal mais antigo da América Latina. E tinha até o Monitor Campista, que também era velho pra caramba, e acabou lá na gestão do... Agora, Aziz, então nós somos dinossauros? Eu sou. Você, eu não sei. Acho que ainda não. Mas eu tenho muito, eu tenho conseguido reunir ex-jornalistas do Jornal do Comércio. Acho que muita gente passou por lá, né? Era uma escola, né? A gente, lá no Globo a gente criava uma pessoa nova, ia lá e pegava Você tem visto no Face, não sei se você tem visto. Gente pra caramba, né? E alguns desses que passaram por mim estão bem, como Vicente Nunes, editor lá do Correio Brasiliense, o Gilberto Porfírio, tem a Sônia Araíba, tem gente, a Marisa Louvan, estão todos bem, a Tereza Garcia lá no TV Globo, então tem muita gente, eles e nós, a Ramona, então nós nos reunimos muito, uma vez por ano, lá numa casa lá do meu irmão, lá em Gajogo, você deve ter visto, né? Não, eu vejo as fotos no Facebook. E é muito agradável, porque são várias gerações, às vezes, que se encontram. E também, lá é muita gente, você vê o que é. Já a reunião do Correio da Manhã, que eu, uma vez por ano tem, cada vez... Diminuiu o número, né? O Coni foi embora, entendeu? O Fuad não tem mais ido, porque tá... Então, o Maurílio morreu um monte de gente. Está lá, às vezes o Rui Castro aparece. O mais velho lá é o Idalício, né? O velho Idalício, que ainda, 90 e poucos anos, comparece. E no outro dia eu recebi até um e-mail convidando, insistindo muito por reunião dos dinossauros. Eu não sei se você foi, do Globo. Não, Me convidaram com uma certa insistência e tal. Eu disse, pô, eu sou dinossauro, tem que criar 3 parques para mim. Já tenho no Correio da Manhã, do Jornal do Comércio, agora eu vou ter que ir lá. Mas é a vida, é a nossa vida. Mas como é que você vê o jornalismo hoje? É aquele negócio que eu te contei, né? Há uns 20 anos atrás eu fui a uma reunião de editores e tal, discutindo o futuro do jornalismo, e a cena, a única coisa que me impressionou ali foi um daqueles editores, um americano lá, chegou lá e passou um filme mostrando que o futuro do jornal, aí passou um rapaz lendo com
celular na mão, lendo as notícias, no meio da rua. Esse era o futuro dos jornais. Não sei. Qual é o futuro do jornalismo? Eu não sei, você vê. Blogs, entendeu? Você mesmo criando um espaço dentro da televisão. Tem várias pessoas fazendo blogs de muito sucesso. Né? Principalmente nessa área de moda, de gastronomia, essas turismo. Coisas. Eu sei disso porque eu tenho um irmão que é dono da farmácia Venâncio, né? Ele é muito ligado nesse negócio de patrocinar esse tipo de coisa. Então, e as assessorias, né? As assessorias estão cada vez maiores. Eu fui assessor de empresa do Dr. Jabil, em 82, 83. Tinha lá 4 pessoas trabalhando, 2, 3. Hoje tem um caminhão de gente trabalhando de assessoria. É um nicho de mercado, um lugar para o jornalista trabalhar. Mas ele, antes de tudo, ele tem que ter vocação, entendeu? Porque eu até conto o que você acha, a possibilidade, eu pergunto ao aluno, eu conto muito aquele negócio, o jornalista, ele nasce com a vocação para ser aquele negócio. O Machado de Assis, um dia, escreveu um conto dizendo que um dia o cara entrou num banco para pedir um dinheiro emprestado, chegou lá, o gerente viu que a situação dele não dava para ele cumprir o compromisso de receber um aporte de recursos daquele, negou o empréstimo a ele. Quando ele ia sair do banco, ele viu um pacote, abriu, era um bolo de dinheiro. Aí ele voltou lá pro gerente, tinha um cara lá todo desbavorido, que era o cara que tinha perdido o dinheiro, e ele devolveu o dinheiro pro cara. O Machado de Assis chegou e diz assim, dizem que a ocasião faz o ladrão, mas não é verdade. A ocasião faz o furto, o ladrão já nasce feio. O jornalista, o pintor de parede, o cara que coloca ladrilho, entendeu? O sujeito, o empresário, ele tem que ter a vocação para aquele negócio. É a história daqueles caras que foram dirigir os órgãos do Diário Associado. Não nasceram para aquilo, entendeu? E acabaram arrebentando, não tinham vocação. Não era, a culpa não é dele, a culpa é do esquema que dizem que o Chateaubriand montou para acabar com aquilo mesmo. Entendeu? Porque o cara é um gênio. Entendeu? Então, outros jornais que foram, alguns acabando até também por causa disso. Entendeu? Não apareceu um Samuel Weiner, um Adolfo Bloch, entendeu? Uns caras desses para tocar empresas do jeito que eles tocaram. O Adolfo caiu na asneira de querer ter a televisão. Um caso do Jornal do Brasil é típico. O Caban conta bem como é que o doutor Roberto, com o pragmatismo dele, venceu a soberba do Nascimento Brito, que era um cara soberbo. Em plena época de criar os classificados, que o Globo estava criando classificados, o Nascimento Brito não recebia o Sérgio Dourado, que era o maior anunciante imobiliário do Rio de Janeiro, entendeu? O doutor Roberto recebia jornaleiro e tal, entendeu? Então o outro não recebia ninguém, então aquela... pompa, né? Sim. Então, são coisas que passaram, isso é muito importante que as pessoas leiam para conhecer. Ó, meu amigo, essa história aqui foi só um aperitivo, hein? Porque o livro está aqui, e tem uma novidade, você tem o QR Code. QR Code, né? Também tem estamos na época da tecnologia. Você bota aqui em cima do teu celular, né? Pá, e tem a gravação das pessoas. Então tem a gravação do Boechat, tem a gravação desse número grande de jornalistas, essa história do De Gaulle, muito boa. Aqui está a lista dos... Quantos jornalistas foram mesmo? 26. 26 jornalistas, trabalho de fôlego. Você também está fazendo venda direta dele? Olha, se me encomendar de mim, eu mando. Mas já tem na Travessa. Travessa. E no resto do Brasil também tem? Não. Eu tenho recebido uns pedidos, entendeu? Eu mando pelo correio. A gente vai botar agora... Eu cobro R$40. Eu pago a postagem. Que esse livro ele é subsidiado, então ele é vendido barato. Então a gente vai botar aqui embaixo o endereçozinho.
para te perturbar um pouco, para quem quiser problema, de fora do Rio de Janeiro, né, que não tem acesso. Pode mandar por e-mail, fazer o pedido por e-mail, só vai pagar depois que receber o livro, entendeu? Eu não tive um problema, olha, eu vendi uns 100 e pouco livros por e-mail, mando pelo correio, nenhum até agora deixou de me pagar. E eu só digo, só mando o número da conta depois que os caras recebem o livro. Se eu recebi o livro, mando o número da conta, aí eu mando. Aqui já algumas pessoas já foram, né? Foi o Boechat, o Walter Fontoura e o Fernando Carlos de André. Recente. Até gozado, muitos que eu ouvi antes, eu já ouvi, comecei a fazer esse livro há uns 2 anos e pouco atrás, já com 88 anos, eu sei que todo mundo aí está pela bola 7, quase todo mundo. Inclusive eu, pô. Aí, Caralho, vai ficar muito tempo ainda contando história. Mas meu amigo, agradeço muito você ter saído da sua casa, vir aqui contar essas histórias. Aqui a gente está com o nosso Cristo Redentor ao fundo, né? Vimos aí o entardecer. A ideia é essa, né? Do bate-papo, uma coisa bem leve para vocês assistirem no domingo. Então até o próximo domingo, gente.